Pessoal, nós temos vários vídeos no canal falando sobre o processo de aquisição de terreno e construção junto à Caixa Econômica Federal. Para aquelas pessoas que querem construir casas para vender, mas não têm o recurso completo, ou para aquelas pessoas que querem construir a casa própria e também não têm o recurso completo. E é uma das maiores dúvidas nos nossos vídeos e até mesmo aqui no nosso escritório dos nossos clientes que vêm, é o seguinte: qual é o valor que eu tenho que desembolsar todo mês de capital próprio? E como que a Caixa vai fazer a liberação desse recurso mês a mês para eu executar a minha obra? Só hoje a gente deu entrada em 3 processos desses junto à Caixa Econômica Federal. E um dos clientes, essa era a dúvida dele. Ele veio aqui conversar com a gente e ele falou: Johan, eu quero entender mês a mês o que eu vou ter que tirar do meu bolso e mês a mês o que a Caixa Econômica vai pagar, para eu entender e me preparar para todo esse processo de construção junto com a Caixa. E a gente tem uma planilha aqui de viabilidade que ela traz todos esses números, todos esses valores de forma detalhada. Então, se você assim quer entender como que funciona o processo de aquisição de terreno e construção junto à Caixa Econômica, só que você quer entender o passo a passo de aprovação no condomínio, aprovação na prefeitura, como que você dá entrada na documentação na Caixa, eu vou deixar o link aqui em cima para vocês de um outro vídeo que ensina esse passo a passo. O vídeo de hoje a gente vai entrar aqui nos detalhes dos valores, o que eu vou ter que pagar mês a mês e o que a Caixa vai pagar mês a mês, como que a gente vai somar esses valores para conseguir executar a nossa obra. Então vamos lá, para a gente não perder muito tempo, vamos entrar logo aqui na planilha. Eu vou passar aqui de forma bem rápida, pessoal, toda essa parte inicial da planilha, para depois a gente entrar aqui na parte que realmente importa, que é o fluxo de caixa dessa obra, o que realmente vai sair do nosso bolso para a gente executar. Seja uma casa que a gente esteja construindo para vender ou uma casa para morar, como eu falei no início para vocês. O prazo da obra, a gente colocou aqui 7 meses, prazo previsto para venda para aquelas pessoas que estão construindo como investimento 5 meses, então um ciclo total de 12 meses. O custo do terreno, 85 mil. Pessoal, não comecem com a discussão aí nos comentários. Sempre que a gente fala de preço de lote, nossa senhora, é a confusão. Vai ter gente falando que na cidade dele é impossível achar 85 mil, que não existe mais lote nesse valor, e vai ter logo um comentário já embaixo dizendo que na cidade dele os lotes são 30 mil reais e que 85 mil está muito caro. Pessoal, o Brasil é um país gigantesco, então assim, existem todos os preços. Eu estou falando aqui para o nosso cenário. Atualmente eu estou construindo no Maranhão e no Ceará, em Fortaleza. Para as pessoas que acompanham o canal já estão sabendo. Se esse aqui é o seu primeiro vídeo, tu está sabendo agora. Em relação ao terreno, a gente vai ter alguns custos fixos. Esses custos fixos são sondagem de terreno, se você for pagar antes da compra, ITBI, registro de cartório. São custos fixos, você só vai pagar isso uma vez. E você tem alguns custos variáveis, você vai estar pagando isso aqui todo mês ao longo da sua obra. IPTU, condomínio, se esse terreno for dentro de um condomínio, água, energia, são custos que você vai estar pagando mensalmente. Então, para quem vai fazer um empreendimento, uma casa para venda, está se preparando para um ciclo de 12 meses, aqui já está calculando que esse terreno, no final das contas, no frigir dos ovos, vai sair para você por 92 mil e não 85, porque você já tem que considerar todas essas taxas no ciclo de 12 meses. Custos com construção. 120 metros quadrados, essa casa que a gente está considerando aqui no nosso cenário fictício. O valor do CUB, puxei aqui o do Maranhão, no mês de junho, que é o mês anterior ao que a gente está olhando agora. Estava na faixa de R$ 2.100 por metro quadrado. Então 120 vezes 2.100 para um padrão médio, já deu aqui 252 mil de obra. Estou colocando que a gente vai contratar uma empresa para fazer o gerenciamento dessa obra, então a gente vai pagar 13% de taxa de administração, saindo a R$ 32 mil de gerenciamento. Então o custo total dessa obra já saiu por R$ 284 mil. Lembrando, pessoal, que aqui na planilha a gente consegue colocar vários valores de projeto, de fundação, paisagismo, piscina, equipamentos adicionais que pode ser ar-condicionado, casa de máquina, o que tiver na nossa casa a gente pode adicionar nesses serviços adicionais. Serviços adicionais são algumas informações, são valores que a gente joga lá na planilha PCI da Caixa. Vou deixar até aqui um link aqui em cima também de um vídeo ensinando a preencher a PCI, porque às vezes você quer construir uma casa que ela vai custar ali, quando você joga os valores de CUB, de metragem quadrada, sei lá, 400 mil reais. Com essa planilha que eu deixei o link aqui em cima, vocês conseguem esticar um pouco esse valor. Por que é bom você conseguir esticar e justificar um valor um pouco maior? Porque 400 mil reais, digamos que você vai ter que tirar aí, se eu não me engano, 180 mil reais aqui do seu bolso para fazer essa obra. Se você lá na PCI justificar um pouco mais de valor, a Caixa vai financiar um valor maior para você. Então isso reduz o capital próprio que você tem que tirar do seu bolso. É um vídeo muito interessante para quem está entrando num processo como esse. Vamos lá, vocês vão ter também alguns custos com cartório, prefeitura e financiamento, taxa de juros, alvará de obra, INSS, enfim. Totalizando aqui 31 mil reais, não vou entrar em cada um desses detalhes. E no final aqui, VGV, valor de venda para quem for vender esse empreendimento. Vamos para a parte que realmente interessa.
fluxo de caixa. Vocês podem ver que aqui na primeira planilha, ó, tem os custos do terreno que a gente viu, custo da construção, prefeitura, cartório e financiamento, e aqui, oxe, cliquei um negócio errado aqui, calma aí, aqui é a mesma coisa, ó, custos com terreno, custo com construção, prefeitura, cartório e financiamento, e aqui a somatória, é o total, né, o consolidado dos três que a gente acabou de ver. Vamos lá, em cada um desses eu dividi dessa forma aqui, ó, custos que a Caixa, desembolsos que a Caixa Econômica vai fazer e custos que você vai ter que tirar do seu bolso com capital próprio, para cada um dessas etapas aqui, terreno, construção e cartório, prefeitura e financiamento. Vamos entender primeiro sobre o terreno, os custos que a gente vai ter com o terreno. A Caixa Econômica, quando você der entrada no processo, digamos, a Caixa isso aqui às vezes varia, às vezes ela está financiando 80%, às vezes é 70%, ela vai mudando essas normas de acordo com o passar do ano e de acordo com o seu bem querer. Mas vamos lá, 70% é o cenário que a gente tem atualmente para casas do SBPE que não são Minha Casa Minha Vida. Então a Caixa vai pagar 70% do valor do meu terreno. Se o terreno era R$ 85 mil, a Caixa vai financiar R$ 59.500. Então, quando eu assinei o contrato no meu primeiro mês para eu iniciar a obra, a Caixa vai pagar R$ 59.500 direto para o vendedor desse terreno. E nós, no começo desse processo, nós temos que pagar aqui para o vendedor do terreno, a gente tem que dar um sinal na negociação desse terreno. Eu não vou entrar aqui no detalhe de como funciona esse contrato, o porquê que a gente paga isso antes, porque, pessoal, a gente está lançando um mini curso no final desse mês, para quem já está acompanhando a gente aqui, que essa planilha vai estar inclusa nesse mini curso e a pessoa vai aprender a preencher tudo nessa planilha, célula por célula, e vai ter todos os modelos de contrato, e quem está lá nesse mini curso também já vai ter ciência o porquê que a gente paga esse valor aqui no começo. Quando a gente vai negociar com alguém a compra de um terreno e a gente vai fazer um processo desse de aquisição de terreno e construção com a Caixa Econômica Federal, a gente tem que fazer aprovação em condomínio, aprovação em prefeitura, aprovação na Caixa, várias aprovações até que a Caixa libere aquele recurso. Então não vai ser um recurso liberado de forma instantânea. Por isso se faz necessário um contrato com aquele vendedor, a gente vai dar um valor de sinal para ele aguardar esse prazo desse processo, para aí sim depois a gente quitar esse terreno com ele. Então, para quem tiver inscrito nesse mini curso, para quem está construindo casa para vender, é excelente. Lá a gente vai focar mesmo nisso, ganhar dinheiro, fazer lucro com isso daqui, com construção de casas para venda. Para quem está construindo a sua própria casa, também é muito interessante, porque, como eu estou dizendo para vocês, é um mini curso, não é um curso com valor gigantesco, não é um curso com 50 aulas de 3 horas cada aula. É um mini curso com valor bem acessível e com aulas bem pequenas para você entender a preencher uma planilha como essa e saber certinho o que você vai gastar mês a mês quando você vai começar a construção da sua casa, seja para morar, seja para vender. Então lá é um dos pontos que a gente vai conversar sobre isso. Eu tenho que pagar aqui um sinal para o vendedor desse lote, do meu capital próprio, digamos 10%, para ele segurar esse terreno para mim, enquanto eu desenrolo, faço a viabilidade aqui com Caixa, prefeitura, cartório, e aí sim, a Caixa libera 70% do terreno para ele e eu vou ter que pagar os outros 20%. Por que 20%? Porque eu já paguei 10%, a Caixa já pagou 70%, ficou faltando 20%. Mas antes, Johan, por que aqui, ó, antes de eu começar a obra eu já paguei 3.400 de capital próprio? Tá aqui, galera. Custos com o terreno, a gente tem que pagar 2.550 de ITBI para transferir esse terreno para o nosso nome, registro em cartório, mais cerca de 850, então a gente já pagou aqui, ó, 3.400, 2.250 mais 850, aqui embaixo, ó, 3.400. Começamos a casa, pagamos aqui os outros 20% e a gente tem que pagar R$310 todo mês. Por que a gente tem que pagar R$310 todo mês em relação ao terreno? Quem já pegou aqui no começo já entendeu. A gente tem custos variáveis com o terreno. R$100 de IPTU, 80 de água, 130 de energia. Soma isso aqui tudo, ó, estamos pagando R$310 por mês. R$310 todo mês em relação ao terreno. Custos que a gente vai ter com a construção. Aqui é um pouco mais complicado. Vamos lá. No meu primeiro mês de obra, a Caixa vai me adiantar 20% do valor financiado. Então isso aqui já vai me dar um fôlego. Não vou precisar tirar capital próprio no primeiro mês. No segundo mês eu preciso tirar um pouco menos, porque às vezes já sobra alguma coisa. Só que no segundo mês a Caixa, na maioria das vezes, ela não vai te dar dinheiro. Por quê? Porque a Caixa funciona de uma forma diferente. A gente tem que construir e depois ela libera o recurso. A gente constrói mais um pouco o capital próprio, ela libera o recurso. Ela vem pagando conforme a gente vai executando. Por que funciona dessa forma? Porque quando a Caixa está liberando esse recurso para a gente,
o próprio terreno, a própria obra estão entrando como garantia, como segurança para a Caixa de que ela pode emprestar esse dinheiro para a gente. Então a gente tem que executar um pouco, ela libera o recurso. A gente executa mais um pouco, ela libera. Com esse próprio recurso que ela está liberando, com mais um pouco de capital próprio, a gente consegue fazer esse capital de giro e desenrolando a obra. Só que uma coisa que vocês têm que ter ciência e não podem cair em algumas conversas que tem pela internet é o seguinte: a Caixa está financiando 70% de todo o meu empreendimento, então eu só tenho que ter 30%. Não é bem assim, pessoal. Se a casa custa no final, no frigir dos ovos, R$408 mil, se eu pegar 30% disso, vai dar cerca de R$120 mil. A planilha já está mostrando aqui para gente que eu tenho que ter R$182 mil do meu bolso para eu conseguir levar um financiamento desse de forma saudável. É esse valor que eu tenho que ter do meu bolso. Aqui na parte da obra vocês vão entender o porquê disso. Vamos lá, adiantou 20%? Para a Caixa me liberar mais algum dinheiro, eu tenho que passar de 20%. Então, digamos que aqui no terceiro mês eu cheguei a 30% de valor de obra. A Caixa já me liberou 20%, ela vai liberar mais 10%. No outro mês eu cheguei a 50% de valor de obra. A Caixa já me liberou 30%, ela vai me liberar mais 20%. E assim vai. Chegou aqui no final, no último mês de obra, eu peguei, terminei a casa lá, fiz o que estava faltando e concluí a obra. A Caixa depois ela vai me pagar no mês seguinte, né? No final desse mês que eu terminei a obra, ela me paga outra parcela. Só que a obra já finalizou. Então esse dinheiro, teoricamente, fica no meu bolso. Para que eu vou usar ele? A gente já vai conversar sobre isso. Terminou a obra, a Caixa pagou essa parcela, a gente com a obra finalizada vai ter que ir na prefeitura tirar o habites, finalizar o processo, porque a Caixa retém 5% do financiamento até a gente tirar a documentação da casa. Tiramos a documentação da casa, ela paga esses outros 5%. Então vocês podem ver que vão ter, assim, em média, 2 medições que a gente vai receber após a conclusão da casa. Vamos pular aqui essa parte de prefeitura, cartório de financiamento, só para vocês entenderem e não achar que esse dinheiro aqui não faz sentido, caiu depois, para que eu vou usar? Porque no final vocês vão ter que pagar, até voltando aqui, né, na verdade, vocês vão ter que pagar a parte do financiamento, vão ter que começar a pagar aqui juros, amortização desse financiamento. E você pode usar esse valor que a Caixa pagou depois para já ir amortizando essas parcelas e pagando essas parcelas de juros do seu financiamento. Para quem está construindo casas para venda, isso aqui é excelente, porque nesse período é onde você vai fazer a venda da sua casa. Então, provavelmente, você não vai ter que estar pagando parcelas todo mês. Já você que está construindo a sua casa própria... Para você que está construindo a sua casa própria, você vai ter um fôlego, você vai ficar uns meses aí sem pagar parcela porque teve essa última liberação da Caixa Econômica. E depois você volta aqui a pagar a sua parcela de forma normal. E essa parte aqui do fluxo de caixa, ela é assim essencial para aquelas pessoas que querem construir a sua própria casa junto com a Caixa e querem entender o que realmente vai ter que ter de dinheiro mês a mês para conseguir chegar até o final de um processo desse. Já aquelas pessoas que estão querendo construir uma casa dessa para venda, o fluxo de caixa, lógico que ele é interessantíssimo, mas essa outra parte aqui também é mais interessante ainda. Se você estiver construindo um investidor junto com o incorporador, tá aqui, ó, você desembolsou, tirou capital próprio, R$182 mil do seu bolso. O lucro total dessa incorporação foi de R$115 mil. Você colocou aqui que vai ficar 50% para cada, para o incorporador e para o investidor. Então, R$57 mil para cada um no final desse ciclo aqui de 12 meses. Isso aqui corresponde para o investidor 6,13% ao mês. É quase um juros aqui de agiota, pessoal. Um lucro assim extremamente atrativo para o seu investidor. Que esses 6,13% juros compostos equivalem a 104% ao ano. E muita gente pode ficar na dúvida, eu tirei 182 mil do bolso e ganhei 115, como que é mais de 100%? Não foi mais de 100% que eu ganhei. Lembrem, pessoal, todos esses cálculos aqui são juros compostos. Então, se você tirou no primeiro mês 8.500, no segundo 2.500, depois você não tirou nada do bolso, foi tirando assim picado todo o dinheiro e lá no final tu recebe tudo de uma vez, se você fizer o cálculo de juros compostos, você vai ver que dá sim essa taxa que a gente está conversando aqui embaixo. É um juros muito atrativo. E se você for construir sem investidor, sem incorporador, enfim, você for tudo, você vai ser investidor, vai ser incorporador, vai fazer no seu nome e você for ficar com lucro todo para você, lucro do investidor, ó, total 115 mil, isso aqui equivale a 12,26% ao mês, praticamente 300% ao ano. Enfim, é um baita lucro, mas quem acompanha aqui o nosso canal já viu vários vídeos sobre investimentos no mercado imobiliário, sobre alavancagem junto com o banco, porque querendo ou não querendo, quando a gente faz um processo de financiamento desse, a gente está alavancando, a gente está construindo uma casa de mais de 400 mil reais, tirando apenas 180 mil reais do nosso bolso. Um outro ponto bem interessante aqui, quase que eu esqueci, tive até que fazer um corte,
Por quê? Se você estiver construindo essa casa, uma casa pessoal, uma casa particular e até mesmo uma casa para venda, aqui nessa planilha, nos serviços adicionais, tem vários valores que dá para você ir jogando também para chegar num orçamento muito mais perto do que tu realmente vai gastar, um orçamento muito mais preciso. Lógico, pessoal, o orçamento é muito válido eu trazer isso para vocês. Esses valores que a gente está conversando aqui são valores mais genéricos, a gente não está entrando no detalhe, não está orçando a esquadria, não está orçando o cimento, o que vai gastar de tijolo, é um valor macro, depois é importante a gente entrar nesse valor detalhado. Mas aqui eu posso colocar o que eu vou gastar, sei lá, 10 mil reais de projeto, é que eu vou ter um paisagismo lá, que eu vou colocar um dinheiro, ou que de equipamentos aqui, o ar-condicionado, eu vou colocar uns 2 ar-condicionados aqui na casa, eu vou gastar mais, sei lá, 6 mil reais. Enfim, todo esse valor vai sendo somado aqui no custo da obra. Então você consegue com essa planilha fazer várias simulações para entender qual que vai ser o seu real custo na obra, o que a Caixa vai estar pagando disso e o que vai estar saindo do seu bolso. Se eu tivesse essa planilha lá no começo, quando eu comecei a investir no mercado imobiliário, quando eu comecei a pegar financiamento junto com a Caixa Econômica Federal, nossa senhora, eu teria evitado muita dor de cabeça, muito problema, muitas surpresas que eu tive achando que a Caixa ia pagar isso, ia pagar aquilo e na verdade tinha que sair do meu bolso. Então, para você que está querendo construir a sua casa ou para você que quer investir no mercado imobiliário, se inscreve aqui na lista de espera para ter acesso a essa planilha e ter acesso ao nosso mini curso sobre investimento no mercado imobiliário. Se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, eu vou ter o prazer de te responder e continua nos acompanhando para mais vídeos como esse.